Estamos com o candidato Miguel Anacleto, do PCB, aqui no Jornal do Comércio. Tudo bem, candidato? Tudo ótimo. Candidato, eu queria começar perguntando ao senhor de uma questão que afeta muito a vida do pernambucano, que é a segurança pública. Em 2007 foi criado o Pacto pela Vida e esse pacto conseguiu reduzir a quantidade de homicídios, crimes por furto e roubo. Só que o que a gente tem observado é que nesse último semestre deste ano, a quantidade de homicídios aumentou em relação ao ano passado. Nos primeiros 6 meses desse ano foram 1.752 homicídios contra 1.600 no ano passado. O senhor sendo eleito, vai manter o Pacto pela Vida e como é que o senhor pretende dar a questão da segurança aqui no Estado? Pois não, primeiro que a gente não é adepto daquela visão dicotômica que tudo é ruim quando não é a gente e tudo é bom quando a gente está lá. O que for aproveitável, o que for positivo, evidentemente a gente vai absorver. Agora, esse Pacto pela Vida ele tem enormes lacunas, que há uma priorização nos crimes, nos chamados crimes letais, intencionais letais. E uma outra questão que é fundamental no combate, quando você pergunta que medidas enquanto o governo poderia se tomar, olha, a gente, pela compreensão de que somente com o desenvolvimento econômico, a interiorização desse desenvolvimento, oportunidades educativas na área da educação, na área da formação, é que vai permitir, e do desenvolvimento econômico interiorizado, é que vai permitir um decréscimo no índice de criminalidade em Pernambuco, que chega a ser alarmante. E não só crimes de roubo, de furto, assalto, mas violências, sobretudo, contra as mulheres, contra os negros, contra os homossexuais. Então, isso tudo tem que vir num bojo de uma reformatação. E como é que o senhor pretende fazer essa reformatação? No campo econômico, uma das primeiras iniciativas que a gente tem pensado em realizar, caso eleito, é a diversificação e a interiorização da economia pública, a partir de iniciativas de ações do Estado, através de ações estatais. Na medida em que isso possa permitir, porque calcule você, o Pernambuco, apenas 5 municípios, concentra 50% do PIB de todo o Estado. E, se não me engano, 10 concentram 75%. Então, é uma economia hiperconcentrada, né? E está aí uma das causas desse fluxo migratório que vão inchando as cidades, não só como Recife, mas cidades de médio porte. Caruaru, eu estive lá agora há pouco tempo, está enfrentando problemas quase semelhantes de violência urbana, de criminalidade, de expansão das drogas, que é um outro problema violentíssimo aqui no estado de Pernambuco. Então, uma dessas medidas é nesse sentido, a diversificação e interiorização, potencializando no interior, a partir sempre de uma ação orientada, dirigida pelo Estado, que permita que as pessoas tenham oportunidades nos seus locais de moradia, nos seus municípios. Essa é uma das medidas, né, que a gente pretende alavancar. Pode se perguntar assim, mas de onde vem esse dinheiro, né, para fazer como é que vai ser feito? Tem várias formas, uma delas é acabar com essa farra de isenções fiscais para as grandes empresas, né, que virou moda aqui em Pernambuco. Agora, essas isenções fiscais fazem com que essas empresas venham para cá e possam até dar emprego também para as pessoas que estão aqui. Com absoluta certeza você tem razão. Agora, é preciso ver o outro lado da moeda. Você pega uma fábrica, uma indústria como a Fiat. Ela é mais rica do que o estado de Pernambuco, no conglomerado todo. Ora, por que esse pessoal... E veja, quando a gente fala em acabar com essa farra, ela vai ser de uma forma gradual e progressiva. Ninguém vai ser responsável e dizer... O que é que o senhor mudaria, então? O senhor não daria isenção nenhuma a essas empresas? Não, seria negociado com essas empresas. O fato principal é a decisão política, que não pode ficar sem pagar, sem a isenção fiscal absoluta. Isso não é possível, né? Como eu disse a você, tem várias empresas de grande porte que são mais ricas do que o próprio estado de Pernambuco. Então é preciso haver um estudo, eu não vou ser aqui demagogo e dizer que do dia para a noite a gente vai acabar, mas é preciso ver um estudo e incentivar também a produção a partir da ação do estado de Pernambuco, do próprio estado. Então vai ser caso a caso, né? Uma outra fonte que é preciso dar muita atenção, o combate à sonegação de imposto, né? Que aqui a gente sabe que os ricos pagam muito pouco, e os pobres, a classe média, que paga imposto, na verdade. Entre outras medidas que podem ser tomadas visando ter recursos para interiorizar essa atividade econômica.
Candidato, falando um pouquinho agora sobre a educação, a gente vê que o salário aqui do professor pernambucano, o salário da rede estadual, ainda está abaixo de outros salários aqui do Nordeste. Em Sergipe, por exemplo, se paga R$ 2.334 para um professor e na Paraíba R$ 2.112, enquanto aqui em Pernambuco o salário base é de R$ 1.782. O que é que o senhor vai fazer nessa área de educação para valorizar mais o professor e também para melhorar a qualidade da educação no Estado? Perfeitamente. Primeiro que é vergonhoso. Pernambuco amarga um dos piores estados da federação que paga os profissionais da saúde. Não só professores, mas todas as pessoas envolvidas nessa área. Basta dizer a você que num ranking internacional de avaliação de alunos, Pernambuco amarga o 23º lugar em qualidade de ensino, perdendo apenas no Nordeste, para o Maranhão e para Alagoas. Então, tirando essa maquiagem que o governo promove e tal, você tem que redescobrir esse lado. Não só a questão do salário do professor, mas também a falta de possibilidade do professor ter formação na sua área de atuação. Não é? Que isso é quase impossível. Pessoas que trabalham, às vezes, os 3 turnos. Não há tempo útil para se formar. E uma outra coisa, novamente eu repito, sem essa maquiagem governamental, a gente vê os estados das escolas públicas, tirando as estrelas que são pinçadas para obras de propaganda, em estado lastimável. E se você for para o interior, a realidade é ainda pior. Né? Então, a gente só acredita que um país ou um estado possa ser desenvolvido com uma escola pública, gratuita, de qualidade. E nesse norte é que a gente vai atuar. Como é que o senhor pretende elevancar a qualidade do ensino público, então? Primeira coisa, recuperar... Além de qualificar o professor, né? Sim, a qualificação dos professores, a instituição de escola integral em tempo integral para as pessoas, você ter escolas de formação no interior, inclusive unidades de ensino que combinem com a realidade do campo, combinem a sua atividade, a sua ação diferenciada com os movimentos agrários. Uma outra particularidade de Pernambuco, a questão étnica, a gente tem 10 nações indígenas no estado. A escola não pode ser igual. O senhor pretende criar escolas específicas para as comunidades indígenas? De acordo com a vontade deles, precisa primeiro consultá-los. Mas creio que é uma demanda de todas. Por acaso eu trabalhei alguns anos com os índios aqui em Pernambuco. Isso se estenderia também, por exemplo, para as comunidades quilombolas? Quilombolas também, exatamente. Quilombolas, ciganas é um pouco diferente, embora que tenha uma população expressiva aqui no estado, que é preciso ser olhada, muito vítima de discriminação, de preconceito. Mas tem esses nuances. E é evidente, por exemplo, um outro problema gravíssimo, que afeta talvez milhares de pessoas. A maioria das escolas aqui em Pernambuco, elas não têm capacidade para atender o chamado ensino especial, a educação especial, voltada para as crianças que têm deficiência. Há uma carência enorme, pessoas que não podem usufruir do ensino público em função de ausência de pessoal. Outra coisa que nós temos que olhar com bastante carinho, é essa dificuldade das pessoas que moram na periferia, né? A dificuldade que elas têm de chegar ao local onde os seus filhos vão estudar. Na verdade, é calamitosa. A gente vê pela televisão o drama dessas pessoas, a briga dessas pessoas para conseguir uma vaga numa escola de periferia. Então, isso deve ser melhorado com a valorização do professor, do pessoal de ensino. Candidato, saindo um pouco da área da educação e indo para outra área tão fundamental quanto que é a da saúde. A gente tem visto que nos últimos anos foram construídos hospitais, UPAs, tanto 24 horas como UPAs especializadas. Isso deu um upgrade na saúde do Estado, só que tem muita gente que ainda reclama de falta de atendimento, que essas UPAs foram criadas, mas que não tem profissional para atender. Faltam médicos, faltam enfermeiros, maqueiros, técnicos de enfermagem, e que quando as pessoas vão às UPAs, encontram superlotadas e que demoram muito a ser atendidas. Como é que o senhor vai tentar resolver esse problema da saúde aqui no Estado? Essa é uma realidade das mais cruéis no Estado de Pernambuco. É de dar dó uma pessoa com poucas posses que adoece, né, pelo drama que vão passar nos verdadeiros corredores da morte, que são os hospitais públicos, onde os profissionais, às vezes, são obrigados a escolher quem vai morrer, quem vai sobreviver. Ora, primeira coisa que a gente não pode visualizar, né, ter uma radiografia da saúde,
apenas com a solução focada em construção de hospital. Isso é propaganda eleitoral. O hospital é uma obrigação do Estado. A saúde é um dever do Estado para o seu cidadão. Não é uma mercadoria, como foi feito aqui. E, além disso, os 4 hospitais que estão propagandeados, eles foram feitos, construídos com dinheiro público, mas foram entregues à iniciativa privada. Esse é um problema. E uma questão fundamental de combate às enfermidades não é você atacar os efeitos, construindo mais hospitais e tal, nas condições que já não são boas, mas atacar a origem, as causas que causam essas enfermidades. Por exemplo, um sistema de água potável, de qualidade, o saneamento básico, né? Recife tem 30% de saneamento, tem cidades no interior que não chegam a 10%. A questão das zoonoses, né? Que são as doenças transmitidas por animais, botar na grade de ensino na escola pública os cuidados que as pessoas devem ter com a saúde, com a alimentação, com a higiene bucal, divulgar, massificar isso. Olha, essas medidas fazem, com certeza, uma redução brutal na questão das enfermidades que terminam acontecendo porque não há uma prevenção, né? É muito focado, no nosso ponto de vista, deve ser prioridade absoluta a medicina preventiva, com ênfase no atendimento primário. O senhor sendo eleito, então, o senhor tiraria as OS dos hospitais e voltaria ao poder do Estado? Com certeza, isso não vai ser um passe de mágica, né? Porque a gente não conhece a realidade do Estado nesse campo. Mas uma coisa é certa, não pode haver, e é mentira quem diz que o Estado não tem dinheiro, é mentira, tem dinheiro sim. Tem vários cortes que podem ser dados para favorecer a população. Isso tanto na saúde, na educação, na questão da mobilidade urbana. E nesse sentido, novamente eu digo, não pode desprezar a educação pública no interior. A gente vai ter que fazer convênios com as universidades, enfim, dar uma balançada para melhorar esses índices vergonhosos que Pernambuco apresenta ainda hoje. Candidato, o senhor falou agora há pouco sobre o inchaço que as cidades vivem hoje. Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão da mobilidade urbana? Vai priorizar transporte público? A gente tem, por exemplo, o BRT, que foi entregue pela metade, o projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe, que não saiu do papel. Como é que o senhor vai trabalhar essa questão da mobilidade? Pois não, esse é um dos problemas piores que Recife e as grandes cidades de médio porte, grandes e de médio porte enfrentam. Primeiro que aqui, você falou em BRT, esse é um projeto que já nasceu ultrapassado. Os grandes centros hoje discutem os chamados veículos leves sobre trilhos. Os VLTs. Esse é um transporte não poluente, rápido. Os BRTs, que apresentaram com tanta novidade, e mais perigosamente, porque foi uma decisão sem consultar aquele que é o mais interessado, que é o usuário. Ninguém consultou o povo. Isso é uma equipe de tecnocrata que decidiu junto com interesses empresariais, as grandes empresas, e fizeram o BRT. Uma das medidas fundamentais que está sucateada no Estado chama-se a malha ferroviária. Foi sucateada propositadamente. Então, uma das nossas propostas é exatamente uma recuperação gradual, progressiva, dessa malha ferroviária e a expansão do metrô na região metropolitana. Como é que o senhor faria essa expansão? Porque todo mundo que se fala em expansão do metrô diz que não tem nem dinheiro, nem tem como fazer essa expansão porque não tem mais espaço. Como é que o senhor faria? O solo também da cidade, a questão é que a cidade é feita de mangue. Não, perfeitamente. Olha, eu não saberia tecnicamente como isso é possível. Solução tem, quando se tem vontade política, se busca a solução. Se, por exemplo, a equipe dos técnicos, dos entendidos, dos cientistas, acharem inviável a expansão do metrô, vamos buscar outra solução. Uma coisa é certa, o que a gente vai lutar é pelo transporte estatizado. O transporte público, ele não pode ser um negócio privado, lucrativo privado. É um direito do trabalhador se deslocar para um atendimento médico, para o seu local de trabalho. Ontem eu vi uma reportagem estarrecedora que um cidadão leva 5 horas por dia para ir e voltar do trabalho. O senhor é a favor do passe livre para todos os trabalhadores? Para os estudantes, em primeiro plano, para os estudantes e desempregados, e efetivamente, com a estatização do transporte, a gente vai buscar a chamada tarifa zero, com estudos, com projeções,
Logicamente, isso não vai ser num passe de mágica, mas a ideia é essa, é ter um transporte, digamos, a preço de custo, né, que não onere ainda mais o trabalhador pernambucano. Candidato, muito obrigado por sua participação aqui no TVJC com a nossa entrevista. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.